Olá, tudo bem? Estamos de volta com mais um podcast do Senac, o Mudando Vidas Gastronomia, que é gravado aqui da Serra Gaúcha para todo o Senac. Hoje a gente vai falar sobre um tema super importante, um tema que permeia toda a nossa atividade da gastronomia. A gente vai falar sobre nutrição. Mas de verdade, o que é a nutrição? Então, nós convidamos duas pessoas super especiais que vão se apresentar para vocês e a gente vai começar essa conversa. Quem é que está aqui comigo? Tudo bem? Então, meu nome é Juliana, sou nutricionista. Estou aqui com a minha colega, de trabalho, com a Cassiana. Então, nós somos nutricionistas hoje do Hospital da Unimed. Fizemos vários atendimentos, em faixas etárias, com a equipe, com os pacientes internados. E a gente passa, por um ambiente muito complexo, muitas vezes, com pacientes muitas vezes graves, críticos, e muitos que ninguém, na verdade, ninguém interna, num momento prazeroso da vida. Ou tá com dor, tá desconfortável, não tá legal. E a gente tenta, no meio do nosso trabalho, tentar trazer um pouco mais de conforto, um pouco mais de alegria, se a gente pode usar essa palavra, durante uma internação. Então, fiz uma especialização, em doenças crônicas, focado na nutrição, justamente por gostar desse tipo de paciente, de paciente mais... que a gente sabe que hoje no dia a dia a gente tem, muito diabetes, muito colesterol, muito triglicerídeos. Então, eu escolhi, focar bastante de início da minha carreira, assim, nesse estudo, para focar no atendimento, desse paciente. E fiz um mestrado, enfim, com ênfase mais na área da cardiologia. Hoje, o meu atendimento hospitalar é mais na área da pediatria do hospital, mas acabo, sim, fazendo algumas consultorias em geriatrias, em pacientes domiciliares. Então, acho que a nutrição é muito ampla, E a gente consegue... É isso que a gente vai tentar entender aqui certeza. hoje. Isso aí. Quem mais? Eu sou a Cassiana, eu sou nutricionista também do hospital e trabalho mais na área da produção e da elaboração e equipes para as dietas dos pacientes, funcionários, clientes, pacientes, enfim, todo o nosso quadro dentro do nosso complexo ali do hospital. E a minha vivência, ela é mais na área de gerir equipes, treinar na elaboração dessas preparações. E fiquei muitos anos trabalhando com empresas. E no hospital agora eu estou há 3 anos e também foi aonde despertou um lado mais humano, e o produzir e elaborar e estar com a equipe à frente desses preparos é muito importante, independente do público que se está trabalhando. Então, quando se trabalha numa empresa, você sabe que é um momento de prazer, que aquele funcionário sai um pouco daquele estresse, daquela tensão. Então, sempre se procura se fazer um melhor. Como eu estaria me sentindo se eu estivesse fazendo, essa refeição? E no ambiente hospitalar, mais ainda, porque a gente tem, um lado mais humano ali. Poucos familiares, você sai da sua rotina, da sua casa, do seu ambiente, tem toda a questão, da patologia. Então, a gente procura sempre, com as nossas equipes, trabalhar muito a empatia. Como eu iria me sentir saboreando aquela refeição. Então, nós temos um quadro de nutricionistas muito bacana, onde cada uma atende assim, um setor, e isso nos facilita a gente focar mais na elaboração dessas refeições e como essa preparação chega para aquele nosso paciente, para aquele nosso acompanhante. Só que a gente já tem Já temos várias uma bela perspectivas. introdução. Olá, pessoas. Eu sou o Matheus, sou professor e coordenador dos cursos de gastronomia do Senac, de vez em quando dando pitacos de história. E hoje, jovens dinâmicos, estamos aqui para levantar uma bandeira branca entre cozinha e nutricionista. E o segundo ponto também, que eu acho que a gente vai desmistificar bastante, que é uma coisa que depois nós vamos entrar no assunto, é que comida de hospital não tem essa questão de não ter sabor,
Com certeza. Sem Eu sou Denise dúvida. Sefrim, diretora do Senac de Caxias do Sul e de Vacaria, e tenho a honra de apresentar para vocês, já na segunda temporada, esse podcast, junto com meu colega Matheus. E hoje recebendo, então, 2 nutricionistas, e a grande pergunta é, o que é nutrição? O que quer dizer isso? Porque a gente está falando aqui de um podcast que atinge todo o ecossistema da gastronomia da Serra e do Brasil e de quem quiser ouvir. E a gente já fez até um episódio com nutricionistas, mas a gente abordou especificamente a questão da vigilância sanitária, a questão dos cuidados, Sanitária. boas práticas sanitárias, né? E a gente percebe exatamente isso que o Matheus falou, assim, ó, as nutricionistas ali, a gastronomia, a cozinha, a produção da cozinha aqui. Vocês estão atuando hoje dentro de um espaço que tem um controle absurdo, né? Sim. Mas cada uma com uma conotação, porque uma tá lidando diretamente com as necessidades de nutrição de um grupo específico, pacientes com determinadas situações, com determinadas patologias, como tu colocasse, né, Juliana? E tu, Cássia, está cuidando da dispensação. E tudo isso está diretamente relacionado com o chão da cozinha, com quem está produzindo. Porque quando eu estou produzindo um alimento, eu tenho que ter muito cuidado, porque eu estou lidando com algo que vai ser ingerido por um cliente, pela minha família, quem quer que seja, mas eu também tenho que cuidar da condição nutricional e dos aspectos de saúde daquela pessoa que está recebendo aquele alimento. E vocês têm um olhar técnico de ciência para tudo isso, que às vezes está descolado da realidade de quem está lá produzindo dentro de uma cozinha industrial, de uma cozinha de casa, tá? Então, eu queria começar assim, para a gente poder nivelar a nossa conversa, o que é nutrição e como ela, de fato, atinge quem está na cozinha e, na sequência, quem está recebendo o alimento. Eu acho que pensando, né, no que a gente já falou, no nosso contexto, né, do Sim. dia a dia, eu acho que cientificamente a gente tem que conseguir conversar, né, para conseguir atender o paciente. Hoje, nutrição não é só pensar no tratamento, né, mas a gente consegue prevenir bastante coisa com a dieta. Então, prevenir, promover, né, ter essa atenção integral à saúde, que eu acho que uma vez não era tão falado, tão focado, se pensava pouco na nutrição, né, como impacto de saúde, de cuidado, de promoção. Hoje a gente já sabe que a alimentação junto com a medicação tem o seu valor. E acho que por muito tempo a nutricionista teve seus entraves, né, com o pessoal da gastronomia, com o chefe. Ainda tem, talvez, um pouco, mas eu acho que se perdeu bastante, porque a gente tem que aprender, né, a conversar que cada um tem o seu espaço, um não substitui o outro, e a gente não seria tão boa clinicamente atendendo pacientes se a gente não tivesse uma colega tão competente lá na cozinha, né, lá no subsolo, que às vezes não aparece para o paciente, e se sai tão bem e consegue apresentar um prato tão bonito, tão colorido, né, por exemplo. Saboroso. E saboroso. Como a gente gostaria que nutricionalmente tivesse, né, as suas características, enfim, para o paciente receber, mas que, além de tudo, bonito, saboroso. Então, a nutrição hoje é muito integral, né? Ela começa do início ao fim da vida, seus vários aspectos, ou pela boca, ou pela sonda, mas pensando aqui, né, no prato que chega para esse paciente, né, bonito, colorido, variado, saboroso, a gente precisa, sim, trabalhar em equipe, junto, e não só a nutricionista, e o pessoal da gastronomia, mas o qual é importante, né? O pessoal dos auxiliares de cozinha, os cozinheiros, toda a equipe, que nem para nós a Copa. Então, como é importante a Cássia organizar um cardápio legal, bonito, colorido, eu combinar com o paciente, que essa nossa rotina nos permite, né? Atender o paciente de maneira mais personalizada, mas a copeira chegar e entregar de qualquer forma para o paciente, largar, não escutar. Às vezes é através da copeira que a gente consegue captar um elogio que a equipe gosta de ouvir, né? Sim. Ou captar uma crítica construtiva. Então, é uma rede, né? Então, não é só nutricionista, não é só chefe de cozinha, não é só nutriclínica, não é só da produção. Então, todo mundo tem seu valor, né? E enquanto nutrição, a gente sempre
vai considerar os nutrientes, o metabolismo, a absorção, todas aquelas questões nutricionais. Mas no momento em que isso é colocado em prática, o que a gente leva em consideração? A patologia, principalmente do paciente, qual é o tipo de consistência que esse paciente pode receber, porque conforme ele vai evoluindo, também vai modificando. E questões do paladar também, a própria medicação ali no hospital, né, que o paciente recebe também interfere no sabor. Então, a gente vai, diante das patologias, a gente vai modificando e vai aprimorando. E isso é um trabalho bem individualizado. Então, o que nos facilita? A gente, dentro do nosso cardápio, a gente procura unificar e aí trabalhar cada uma dessas particularidades, dessas patologias para os devidos pacientes. Como é que a gente chega nisso? Com o quadro clínico, depois isso vai para a nossa produção, através de nomes de pacientes individualizados, aqueles que possuem uma dieta própria para eles, e é feito aquele prato individualizado. E vai para a nossa esteira, onde a gente começa a montar esse prato. Então, assim, é um trabalho, envolve muitas pessoas, porque envolve, desde lá do início, a identificação desse paciente, chegar até a cozinha, elaborar e a distribuição. Então, até chegar lá, são várias checagens. E quem faz a entrega final é a nossa equipe de Copa. Então, é elas que estão ali fazendo a entrega final. Deixa eu perguntar para vocês, para quem está nos assistindo e acompanhando, entender qual é a diferença entre a nutrição clínica, tá? Que não é bem a que vocês estão fazendo hoje, a tua mais aproximada. Mas o que seria a nutrição clínica ou de acompanhamento hospitalar e a nutrição aplicada à gastronomia de um restaurante? Qual é a diferença? Porque o nosso grande público, ele está focado com a gastronomia de restaurantes. Mas é importante entender toda a amplidão, né, Claro. que a gente tem dessa profissão. Eu falo da clínica, então, e a Cássia fala da produção. Isso, porque ela tá bem na produção, né? A gente tem os dois aspectos. Isso. Mas desvincular um pouco da entrega dentro do hospital. Claro, Vamos falar no de geral. forma mais ampla. Sim. Eu ia dizer antes das meninas começar só porque eu acho que é bem importante essa questão, porque a gente tá vendo, pelo menos eu, da parte gastronômica, uma aproximação dos hospitais com as cadeias hoteleiras justamente nesse ponto que tu tocou, da personalização do prato. Isso. Literalmente uma operação, eu olhando de fora, de hotel. Só que, claro, com cada um tem suas perspectivas. E é interessante o movimento que a gente também tem de alunos que trabalham em hospitais ou que querem trabalhar em hospitais. A gente tem um exemplo de uma colega de vocês que é aluna nossa na turma da manhã, né? Então, né, fazer essa diferenciação e trazendo esses pontos aí que eu acho que é interessante justamente pra gente trabalhar a brincadeira que eu falei no início, né? Que a gente tem esse certo preconceito com comida de hospital. Só para vocês entenderem, gurias, como é que começou o próprio podcast. A gente começou olhando que a gente tinha um gap entre a realidade, como as coisas são, e como a gente idealiza que elas deveriam ser, né? E porque volta e meia chega um aluno que quer ser chefe de cozinha. Só que para ele ser chefe de cozinha tem uma baita caminhada. Então, o que é chefe de cozinha, o que é cozinheiro? E de qual cozinha também. E de qual é a cozinha e como que vai ser essa aplicação. Então, a gente começou a entender que, de fato, esse ecossistema ele é muito amplo. Ele tem muitas variáveis. E a gente pegou como missão, né, Matheus? Ir mostrando um pouquinho de cada um desses aspectos. E para a gente é muito importante, primeiro, desmistificar a questão da nutrição, mas mostrar para o cozinheiro que entra lá com a gente no Senac para aprender essa profissão, que ele tem muitas atuações, que ele que o mercado ele é muito vasto e que existe espaço dentro de um hospital, existe espaço junto a uma clínica de nutrição, existe espaço
aonde ele quiser. E ele vai criar espaços que hoje a gente nem consegue perceber. Mas ele precisa primeiro entender como que o mercado está posto hoje para começar a fazer essas definições para ele e opções também. Claro. Então, para a gente é muito importante andar de mãos juntas, de mãos dadas, com a nutrição. Sim. Porque a gente enxerga que não está desassociado, bem pelo contrário, né? É algo que tem que realmente andar juntos. Então, vou repetir a pergunta, tá? Uhum. O que é a nutrição clínica e a quem ela se... não é só contar calorias, né, gurias? Não. Hoje já Não quase. é isso. Não vai é muito baixar o além. app e contar Uhum, quanto a gente Verdade. consumiu hoje. E como que a nutrição está aplicada à cozinha, né? Na cozinha de restaurantes ou de qualquer outro estabelecimento comercial. Sim. Quando a gente pensa em nutrição clínica, né? A gente vai, às vezes, associar a alguma patologia ou não. Né? Tem muitas pessoas que hoje têm um movimento maior de buscar uma qualidade de vida, então procurar por alimentos mais saudáveis, não necessariamente porque tenham diabetes, uma hipertensão, uma obesidade, mas ou porque quer prevenir, ou porque quer ter um desempenho melhor na academia. E muitas vezes esse público vai estar circulando, né? Na cidade, vai estar no shopping, na praça de alimentação, vai estar no restaurante, vai estar em lugares espalhados na cidade. E junto com isso, vai ter aquele paciente que clinicamente a gente tem que olhar para ele por ele ter alguma doença de base, que a gente diz, grande, ou uma hipertensão, ou uma diabetes, ou um paciente oncológico. Hoje a gente tem dado uma atenção crescente, maior às dietas com restrição também. Então, os intolerantes, os alérgicos, a gente percebe o quanto tem mais diagnósticos de alergias e intolerâncias e o quanto esse paciente às vezes tem dificuldade de se encaixar na sociedade para conseguir um local que tenha um doce sem glúten ou uma preparação sem leite, né? Então, o celíaco, que é um público que talvez há 20 anos atrás a gente não tinha tanto diagnóstico. Hoje já se sabe muito mais. Nós fizemos programas, já fizemos alguns episódios abordando esse tema e realmente é um desafio. É um desafio. E aí ele sai, por exemplo, do nosso atendimento clínico, em qualquer lugar que seja, no ambulatório, no home care, no hospital, com as nossas orientações. E talvez até direcionando para algumas dicas de locais, de compra, de restaurante, mas da porta para fora é outro assunto, né? Porque é difícil, às vezes, para o paciente conseguir encontrar opções. E, às vezes, até profissional habilitado e preparado, né? Que saiba fazer uma preparação, por exemplo, vegana, ou uma preparação sem leite ou sem glúten. E que tenha os cuidados sanitários, né? Para que isso Exato. realmente... esteja no processo todo da cadeia, né? E que seja seguro em todos os âmbitos, sanitários e nutricionais, né? Para conseguir oferecer um alimento também saboroso, que daí vai entrar o pessoal da gastronomia, né? Que a gente tem muita nutricionista que gosta dessa parte de gastronomia, de cozinhar, mas tem muita nutricionista que é totalmente avessa, né? Que não vai para as panelas. E às vezes isso é uma visão que a população tem de que nutricionista tem que saber cozinhar. Deveria ter boas noções, né? Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. E aí, por isso que é tão legal quando a gente encontra alguém da gastronomia que gosta do assunto, que se interessa não só pela estética, pelo sabor, mas também pela qualidade, pelos ingredientes e entender o que a população hoje quer, né? O que a população hoje precisa. Hoje a gente sabe que tem um movimento muito maior de pessoas que procuram por alimentação mais light, talvez com menos gordura, ou essa questão, né, dos alérgicos, dos intolerantes. Então, eu acho que mudou, né? O movimento vem mudando. E eu acho que a gente também tem que aprender, para quem ainda não sabe, trabalhar junto, né? Com o pessoal da certeza. cozinha. Isso é verdade. E aí, como é que é a cozinha, a nutrição, a nutricionista dentro da cozinha? Primeiramente, a gente preza muito pela qualidade dos produtos, que acho que isso é muito importante a gente trazer aqui para vocês. Então, é importante, né? A gente faz visitas técnicas nos nossos fornecedores. Então, escolher um bom fornecedor para garantir o produto de qualidade para poder elaborar essas preparações. E o nosso quadro de equipe também, muito bem treinadas em diversos pontos dos nossos setores, né, dentro da cozinha,
porque é um trabalho em conjunto. Então, a nossa cozinha hoje ela é dividida em vários segmentos. E nós temos uma equipe que prepara saladas. Então, a gastronomia é o toque final, né? Juntando todos os trabalhos de toda a equipe, mas a finalização é muito importante. Então, a gente treina muito as nossas equipes e trabalha com elas em vários setores, para que todas possam ter, né, o conhecimento e a prática para isso. A preparação em si, nós temos também os nossos equipamentos que eles facilitam bastante. Então, ter uma cozinha equipada, equipes para poder trabalhar, também faz toda a diferença. E, quando se planeja o cardápio, se tem uma preocupação muito grande também na questão, assim, o que eu posso fazer, né, que não vai interferir. Será que eu consigo fazer aquele salmão hoje, considerando que eu tenho uma outra preparação? Então, a gente tem uma preocupação muito grande, tudo isso para que a gente garanta que realmente essa preparação saia bem feita, de uma forma que a nossa equipe também possa trabalhar de uma forma tranquila, sem estresse, sem atenção. Então, todo esse cuidado ele começa já na elaboração do cardápio, a equipe recebendo um bom produto para poder fazer um bom trabalho. Então, essas visitas técnicas é muito importante. E tu ter toda uma estrutura ali montada para que isso aconteça, né? Que é o processo em si, Que né? é o As fichas processo. técnicas. Isto, exatamente. E uma coisa que eu acho muito importante e a gente procura passar para a nossa equipe é essa questão da gastronomia humanizada, assim. Como isso vai chegar até o meu paciente, né? Até o meu acompanhante? Né? Qual é a sensação que essa preparação vai trazer? Então, isso vem de tudo, desde o sabor, desde a apresentação, desde o toque final. A gente trabalha assim, tudo com temperos frescos, tudo. A gama de produtos que se tem para poder fazer essa preparação, ela é muito importante e ela faz toda a diferença. Então, aquele toque, aquela finalização. Nós trabalhamos com vários conceitos. Nós trabalhamos com o conceito de comfort food, que é uma alimentação que traz conforto, que remete um afeto, uma afetividade. E os relatos que a gente recebe disso... eu comi uma sopinha que parecia a sopa da minha avó. Então... Só isso já ajuda a tratar, né? Isso é gastronomia, né? A gente fala, às vezes... eu vou trazer uma situação que aconteceu comigo, né? Bem próxima. A minha mãe ela precisou ficar hospitalizada e em estado grave, enfim. E depois ela foi se recuperando, ela estava por sonda, né? Se alimentando por sonda, foi evoluindo. E ela me disse assim, Cássia, eu comi uma sopa de moranga maravilhosa. Então, assim, quando ela falou isso, eu entendi assim, podia ser só uma sopa de moranga, mas uma sopa de moranga bem elaborada que trouxe para ela um sentimento. Sabor, com apresentação. Então, é isso que a gente busca muito ali nas nossas equipes, né? E como resultado é que o paciente, que o familiar, né? Que ele possa ter esse prazer, que aquilo que... Porque a alimentação é isso, né? A gente se reúne para fazer uma refeição. Quando tem um aniversário, então a alimentação, a nutrição, ela tem que trazer esse prazer, né? Remeter coisas positivas. Então, se trabalha muito com essa busca. Deixa eu perguntar outra situação aqui que tu falando, eu comecei a pensar. Porque a gente não sabe, considerando o hospital, e aí a gente vai falar também aqui, considerando o restaurante. Qual é o hábito alimentar daquela pessoa que está chegando, né? Sim. Então, às vezes, a gente oferta um cardápio lindo e maravilhoso que está muito distante daquela rotina da pessoa. Exato. Tu falou da sopa de moranga ou uma sopa de ervilha ou o que seja. Pode ser que a pessoa não tenha contato com aquilo, teve na infância, né? Então,
como é que a gente traça um paralelo, até olhando para os restaurantes, a questão da construção de cardápio, olhando para o todo, olhando para realmente trazer uma boa alimentação, uma alimentação que vá agregar em todos os sentidos. Como é que a gente constrói isso, considerando que a gente tem que realmente ter um histórico, ter um repertório de paladar, de diversidade alimentar, né? De experimentar sabores, de consumir outros produtos que não o usual que a gente está acostumado. Se a gente acostuma até os filhos a comer sempre a mesma coisa, né? Uhum. E aí chega num hospital ou num restaurante, tu tem que apresentar um cardápio diferenciado pela condição da pessoa, pelo teu... Olhando para o restaurante, pela tua ideia, pelo teu propósito como negócio, mas olhando para a parte clínica em si, pela necessidade nutricional que aquela pessoa tem. Então, tu tem que introduzir coisas que talvez a pessoa não... Como é que é esse desafio, gurias? Eu imagino que esse seja a pergunta de milhões. Sim. É. E principalmente quando a gente trabalha com várias faixas Que etárias, a gente não né? tem nem ideia quem é que vai chegar, né? A gente Tem não pessoas sabe. que estão começando a comer, né? Os bebês, por exemplo, na introdução alimentar. Que daí os pais vão mandar, né? Organizar. E a gente vai ter um idoso lá de 90 anos que passou toda a vida comendo X, Y, Z. E aí é uma dificuldade, né? Então, eu sempre digo que o básico bem feito muitas vezes é melhor do que ficar elaborando, né? Grandes pratos, grandes preparações, comidas muito diferentes. E isso a gente escuta muitas vezes. Ah, sendo um arroz e feijão, uma carne, uma salada bem feita, tá bom. Não precisa muito mais que isso. Então, claro, sempre que a gente pode... pensando numa introdução alimentar, num paciente que eles internam, às vezes doentes, ruins, e aí a gente precisa oferecer um cardápio, né, variado, nutritivo, colorido, e pensar em formação de hábitos também, né, nessa faixa etária. Então, tentar atender de uma maneira mais limpa nesse início de vida, talvez, né, que a gente consegue estar variando e brincando mais, porque é um momento diferente da vida. Agora, quando a gente tem um adulto, a gente tem um idoso que já tem as suas preferências, já tem as suas limitações, a gente sabe que vai ter que conseguir encaixar o saudável com o saboroso, porque não adianta eu querer... a gente trabalha no ambiente hospitalar, na nossa instituição, né? Muito com a possibilidade de individualizar e fazer esquemas alimentares, que a gente chama. Então, não vai adiantar eu colocar que ele tem que comer tomate, cereja, beterraba e brócolis se ele nunca comeu isso nos últimos 5 anos. Então, eu tento fazer uma outra opção que ele goste mais, que eu consiga estar fornecendo, para conseguir atender as necessidades dele naquele momento. Mas eu vou dar um exemplo, assim, também. Eu trabalhei muito tempo, trabalho na área hospitalar há 8 anos, mas antes disso eu trabalhava com idosos. E até o Matheus sabe que já foi fazer, né, umas participações lá na geriatria que eu trabalhava. Mas teve um outro momento, lá numa outra data, que eu trouxe uma chefe de cozinha para fazer um almoço especial do dia 1º de outubro, né, alusivo ao mês do idoso. E aí, claro, a gente pensa, o que idoso adora comer? Sopa, café com leite, pão, arroz, feijão, ponto. E era o que tinha, né? Sempre assim, que eles gostavam, que era bem aceito. Por isso que eu volto a dizer que o básico bem feito, a gente não erra, né? Na maioria das vezes. E aí eu quis diversificar, né? Daí ela trouxe um nhoque de abóbora, trouxe um filé com ervas, um pudim diferente, bonito, até que na época, para aquela época era bem diferenciado, que era uma flor comestível, enfeitado, bonito, bem legal. E chegou na hora de a gente servir, né? A gente apresentou a pessoa que veio cozinhar, era um almoço, a gente serviu. E a gente começou a ter os idosos revoltados, batendo garfo e faca na mesa, porque não tinha arroz e feijão e sopa. Porque, tipo, não gostaram do cardápio, né? E, não, porque cadê o arroz e feijão? A gente quer a sopa, a gente não quer esse nhoque. Então, aí eu volto a dizer, o quanto a gente inventar e ficar, às vezes, rodeando e floreando com muitas coisas, a gente acerta. Então, nem sempre, né? Então, quando a gente pensa num comércio, a gente tem que estar aberto para receber pessoas com N paladares, né?
Então, que não tem nenhuma restrição, que gosta de fritura, que não gosta, que gosta de sopa. Tem gente que vai lá e vai comer o arroz e feijão trivial de todos os dias. Tem quem vai buscar uma preparação mais elaborada. Então, é um desafio mesmo, é um desafio. O que nos facilita é que realmente a gente tem, né, dentro da nossa equipe, colegas, né, copeiras, que elas conseguem chegar muito próximo desse paciente, desse Criar familiar, um vínculo. criar um vínculo e questionar, né, quais são as suas preferências. Mas o que eu acho mais interessante é que elas sempre tentam, dentro daquilo que a gente está oferecendo no nosso dia a dia, né, para vocês entenderem como é esse contato. Olha, hoje nós temos uma polentinha mole, quem sabe você prova essa nossa polenta. Então, Vender o prato do elas dia. sempre chegam muito próximo e oferecendo, né, aquilo que a gente tem no cardápio, justamente para que eles tenham, né? A gente já faz um cardápio diversificado, né, e procurando fazer todo ele dentro com qualidade, considerando vegetais, toda a questão da elaboração do cardápio. Então, a gente vai sempre oferecer aquilo que a gente trabalhou, construiu, mas sempre respeitando as particularidades. Então, a gente né, vai indo pelas beiradinhas, quem sabe você prova, né, essa preparação hoje. E realmente tem preparações que eles não consomem. Por exemplo, assim, eu não gosto de cenoura. E aí, nesse dia, eu sei que eu tenho uma salada de cenoura, eu vou oferecer uma outra. Então, sempre tentando, né, oferecer aquilo que a gente elabora, né, num grande cardápio e depois atendendo todas as particularidades, né, necessárias ali para atender esse paciente e também o familiar, porque a gente também trabalha, né, com aquela pessoa que está acompanhando aquele paciente, que também sai da sua rotina, também sai do seu ambiente, então também tá ali, né, junto, acompanhando todo o processo de internação do paciente. Eu Pode só quero falar. concluir aqui agora que eu lembrei. E hoje a gente tem um integrante na nossa equipe multi, né, que são as fonoaudiólogas, Sim. que também é um profissional que vem numa tendência mais forte e nos traz bastante saída da zona de conforto. Porque isso o paciente às vezes também vai para casa numa condição diferenciada de consistência, por exemplo, de comida, e que ela não pode comer fora de casa. Mas às vezes pode ser que esse paciente tenha restrições na hora de comer fora de casa, porque ele não vai ter certeza se ele vai encontrar. Então, se ele for consumir algo em grão, moído, desfiado, ele tem o risco, daqui a um pouco, né, de se afogar, de ter uma intercorrência mais grave e levar à morte. Então, às vezes, hoje a gente sabe que a gente tem muito mais quadros, né, de AVCs, de questões neurológicas, de demências, e que caminham junto com a modificação da consistência alimentar. E isso é uma barreira, além da barreira física que às vezes esse paciente encontra para sair de casa, muitas vezes a consistência na hora de comer num restaurante, num shopping center. Se a gente for pensar hoje nos shopping centers que a gente tem, né, na nossa cidade, será que a gente consegue um restaurante que ofereça uma alimentação pastosa, legal, boa, adaptada para esse paciente? Mas essa é exatamente o que a gente tinha falado um pouquinho antes, sobre a questão da desinformação e da ausência, né, da falta ou da escassez de oferta para o público que tem algum tipo de restrição, né? Então, a gente aí fala do sem glúten, da lactose, a gente vai falar do low carb, a gente fala do fit, né? Daí aqui a gente está falando da consistência. Então, olha o desafio que é o papel do Nutri junto com quem está organizando lá na cozinha o cardápio e a concepção do meu negócio. Vamos pensar no restaurante. Cada restaurante é único. Ele pode servir marmita. E eu posso ter 20 que entregam marmita. Mas cada um vai ter o seu jeito. Vai ter o seu tempero, vai ser a sua forma de atendimento. Então, que está dentro do seu propósito, seu plano de negócio, o que é que eu defini. Mas como que eu consigo unir esse papel do Nutri mais o dono do negócio, mais a cozinha, para entender o que eu preciso entregar, o que eu não tenho ainda no mercado e, claro, focado muito no cliente, no paciente, no cliente, que é aquela pessoa que
quer sair de casa ou quer receber o seu alimento em casa, mas ele tem alguma necessidade especial. Ele precisa daquele produto daquele jeito, para que ele possa consumir com Com segurança. segurança, Claro. porque o medo permeia. Então, as mães, por exemplo, que têm crianças que têm alergia a proteína do leite de vaca. Ou então que elas próprias precisam fazer uma dieta. O meu irmão tem alergia a 2 coisas, que são coisas que não são raras, tá? Mas essas 2 coisas realmente fazem muito mal para ele, que é o ovo e tomate. E aí tu Yes. pensa, se a gente for olhar Aham. hoje na cozinha, que a gente tá trabalhando hoje, segunda-feira, tarde e noite, dentro da escola, ovo e tomate são coisas que vão estar Presentes em quase Uhum. todos Na os base, quase né? tudo, em quase tudo. E ele não pode comer ovo e tomate. Sim. Então, ele precisa ter Quão essa seguro ele segurança. fica, será, quando ele sai e a pessoa diz que não tem? Será que não tem mesmo? Será que essa pessoa que diz que não tem certeza, né, do que ela tá falando? Então, e aí, gurias, como é que a gente consegue unir essas 2 forças, né? Porque Sim. às vezes a gente chega e diz assim, isso até numa ficha técnica, né? Tem um porquê daquilo acontecer, tem um porquê Claro. daquele processo, né? Uhum. E é isso que é o nosso negócio, que é educar, né? Ensinar a fazer corretamente, mas desmistificar, né, esse papel da obrigatoriedade vinculada não a porque tem que ser, mas porque isso causa uma Esse sim. ação muito benéfica para o cliente, né? Para quem está consumindo aquele produto. A gente procura dentro de todos os clientes que nós temos ali. E pensando em restaurante comercial, empresarial, algumas coisas tu tem necessidade de ter para poder atender esse público e cada vez vem aumentando mais. Então, a gente procura ter sempre produtos, por exemplo, o meu cardápio, eu procuro ter sempre carnes grelhadas. Se a minha preparação é com molho branco, eu tenho também. Eu não tenho disponível no buffet, né? Porque senão eu estaria, né, abrindo uma gama de produtos. Mas a gente tem um atendimento e consegue atender, seja o familiar, seja até o próprio funcionário que diz eu tenho intolerância à lactose. Então, assim, essa preparação, ela tem lactose? Ela tem. A nossa equipe, ela tem isso muito inserida, porque como a gente está num ambiente hospitalar, isso se torna, né, o nosso dia a dia. Num restaurante comercial, num restaurante industrial, inserir isso é um pouquinho mais complicado, porque a gente está diretamente relacionado às patologias. Mas, sim, né, no meu ponto de vista, isso é muito importante e isso vai trazer um benefício muito grande, seja para aquele... E uma quebra de paradigma. Com Não é porque certeza. porque eu posso consumir leite Isso. que eu não vou tentar experimentar Uhum. um alimento que não tenha leite. Né? Exatamente. Então, isso faz com que eu crie repertórios diferentes. Sem dúvida. E para nós que estamos elaborando o cardápio, isso é mágico, assim, porque é tu explorar a tua criatividade, é tu buscar, é uma busca constante isso, mas a satisfação quando tu consegue visualizar, entender e ver essas pessoas se beneficiando disso, e é uma forma de a gente também inserir isso na equipe, é tu mostrar o resultado, sabe? Olha só, né, a satisfação dessa pessoa aqui. Então, mostrando estes resultados, eu acho que isso faz muita diferença. A gente tem muitos retornos positivos e isso engrandece muito, sabe? O grupo como equipe e nos motiva cada vez mais a procurar novas alternativas e além, sabe? A gente pesquisa, vai criando assim uma caixinha assim e vai aumentando cada vez mais a nossa gama de produtos. Que nem eu disse, a gente não consegue explorar tudo, né, botar tudo, mas a gente tem sempre alternativas para poder atender. E eu acho que a equipe entender, ela Isso. saber com quem que ela tá trabalhando. Uhum. Então, a gente trabalha, a gente sabe, né, que na cozinha hoje vai aparecer pessoas para trabalhar com a gente que tá no ramo há 10 anos, 15 anos, como tem gente que saiu da farmácia e veio trabalhar na cozinha, né? E tudo bem. Mas às vezes as pessoas, elas nem têm a obrigação de saber o que que é um diabetes, ou o que que é uma alergia a ovo. Então, eu acho que a pessoa entender onde ela está inserida, ela estar treinada, e entender o contexto, o que que ela está fazendo ali, por que que ela tem que seguir dessa forma. Então, não é por uma simples capricho, eu não vou comer leite por isso ou aquilo. Não. Existe isso, isso e isso. Então, se a pessoa comer, pode acontecer isso, às vezes, aqui dentro do nosso restaurante mesmo.
Então, acho que o conhecimento, o treinamento, que ninguém precisa saber de tudo, ninguém nasce sabendo de tudo, e não precisa ter grandes experiências, né? Às vezes, para se aventurar, começar a trabalhar num restaurante. Mas daí, quem tá lá dentro e é o dono do negócio, é o responsável, seja o pessoal da gastronomia, seja o pessoal da nutrição, eu acho que é do seu papel, né? Ensinar essa pessoa para inserir e deixar ela responsável, né? Que ela faz parte do cuidado. Eu ia dizer, até eu ia comentar aqui, eu grifei, que eu acho que esse é um assunto que a gente podia abordar, aproveitando o gancho. Como é que a gente faz para pensar, assim, nos processos para criar um cardápio sob o ponto de vista nutricional? Porque na cozinha a gente vai pensar ali uma entrada, um primeiro prato, um principal, uma sobremesa, show. Mas como é que a gente faz pensando nesse público que está procurando uma alimentação com maior saudabilidade? Ou me coloco eu, por exemplo, como cozinheiro, que a minha esposa fez um procedimento cirúrgico e ela precisava de uma dieta com um elevado teor de proteína e pouco carboidrato. Eu disse, e daí? Até o pessoal lá da escola me via, não aguento mais comer carne moída com requeijão light, gente. Mas como é que a gente consegue montar um cardápio que aqui eu até elenquei, né? A gente falou muito em prato bem feito. Entrei em consenso aqui que prato bem feito é um prato seguro, sobre qualquer ponto de vista, né? Seja ele nutricional ou da questão das boas práticas, balanceado e saboroso, né? Como é que a gente faz, então, nessa hora de criar o cardápio? Como é que é o processo pensando, não, digamos assim, exclusivamente na sequência lógica, no sabor, mas que ele seja um cardápio ou um menu balanceado, nutricionalmente falando, né? Então, o cardápio ele parte de um escopo principal, assim, onde a gente trabalha com ele variado, né, e equilibrado. Diante disso, a gente vai abrindo, então, cada tipo de dieta específica. Então, o meu prato hoje eu abro ele para DM, que é para os diabéticos, eu abro ele para um hipertenso, eu abro ele para um sem resíduos, onde tem que ter uma fibra diferenciada. E assim eu vou abrindo, mas dentro do cardápio principal. E a gente vai abrindo cada particularidade. Isso ele vem no nosso próprio cardápio, sem lactose. Então, partindo de um esqueleto, vai se abrindo uns nichos e tratando cada patologia específica. E se não tiver uma patologia específica, pensando em casa ou pensando No próprio no restaurante próprio até restaurante. Daí a gente tem assim coisas que agregam o nosso cardápio. Por exemplo, hoje no próprio nosso restaurante do funcionário, a gente tem azeite de oliva, a gente tem gergelim, a gente tem uma comida mais equilibrada, mais saudável. Então a gente tem uma variação de opções. A gente tem a opção da sobremesa, a fruta e o doce, para que possa então estar mais adequado com cada particularidade. E a gastronomia entra, por exemplo, eu consigo oferecer um pudim Claro. mais light, adaptando uma receita, né? Daqui a pouco eu uso um creme de leite light, eu vou usar os ingredientes Sim. diferentes. Voltando a falar, né, no caso das patologias, um diabético. Às vezes, é ruim eu não ter uma opção. Eu vou almoçar com uma pessoa que é diabética e eu não sou. Daí eu vou comer o pudim. Tu vai ter que comer a maçã. Né? O quão ruim isso é, o impacto social, né? Então, se eu tenho Que é bem a outra pergunta que eu tenho aqui. se eu tenho um local que me oferece várias opções, eu consigo adaptar uma receita tradicional, talvez sem tanta proteína, com mais carboidrato, para uma versão muito similar, mais proteica, ou com alguma suplementação, enfim, mas que esteticamente ela até pode ser parecida. Né? Que o saudável não é feio. Com E certeza. que, né, o que é gostoso não é nem tudo vai manteiga. E hoje a gente aprimora muito esse toque e busca muito isso. E a gente é muito próximo, é muito similar em questão de sabor e apresentação, porque se tem muita opção no mercado para poder fazer essas preparações e essas finalizações. Então, o próprio adoçante, né? Se tem N's agora, né? Antes a gente sentia aquele gosto residual muito forte. Então, a gente consegue ter opções que chegam muito próximo de uma preparação feita com açúcar. De forma tradicional. Da forma tradicional. Guria, se a gente tiver que resumir ou que realmente
definir qual é a responsabilidade social do nutricionista. Como que vocês diriam? É integrar, né? Esse paciente, ele tem que estar integrado em qualquer ambiente. Ele tem que ser bem aceito no restaurante comercial, tem que conseguir se adaptar na empresa que ele trabalha, na hora do almoço. Ele tem que, a hora que ele interna, também ser bem aceito. Então, eu acho que integralidade, e a gente tem que estar estruturado, preparado para receber ele e saber o que a gente tem que se adaptar. E muitas vezes é a gente que se adapta ao paciente, não o paciente a nós. Que daí a gente tem mais sucesso, né? Quando a gente se adapta a ele, a chance da nutricionista conseguir trabalhar é maior. Eu acho que é isso, é uma busca, é tu buscar entender, né, o que que essa pessoa realmente tá, né, gosta e necessita, e se adaptar. E entender que tudo faz parte, não é só eu entregar o prato saboroso, mas, enfim, a forma como eu entrego é um conjunto, é a forma como eu faço o acolhimento ali naquele momento. Isso tudo, eu acho que é um conjunto, né? Faz parte da nutrição também, desde o momento que eu me aproximo, que eu faço a entrega, que eu entendo a louça, a forma como eu sirvo, a forma como eu me aproximo, tudo isso faz parte do conjunto. Por isso, vocês sabiam que acabou o tempo? Acabou? Nem se deram por conta, né? Nossa, A gente foi muito conversando. rápido. Foi super rápido. Mas é isso aí, a gente tá conversando há quase 1 hora. Nossa. É um tema apaixonante mesmo. A gente tem muita sorte em fazer esse podcast. A gente aprende muito, né? Eu queria que vocês deixassem um recado final, então, para quem está nos acompanhando, para quem está acompanhando esse episódio. O que vocês acharam de falar um pouquinho da profissão de vocês, de abordar esse outro ângulo, né? Para quem trabalha com gastronomia, esse aspecto dentro de um hospital, né? Com um olhar de cuidado para um paciente, não como cliente, né? Como alguém que inspira ainda mais cuidado. Sim. Né? O que vocês gostariam de deixar? De recado, deixa um @, para as pessoas seguirem vocês, conhecerem um pouquinho mais. Pode mandar recado pro pessoal que tá lá trabalhando. Tá lá trabalhando no hospital. A gente ficou bastante feliz, né, com o convite, porque é muito legal a gente ter a oportunidade de falar, né, e dizer quanta coisa legal a gente faz no dia a dia, né. É paciente, é cliente também, e nós temos um perfil de paciente bastante exigente, né? E a gente consegue, acredito, que atender a sua grande maioria de uma maneira que eles saiam satisfeitos. Eu não sei se... Claro, esse programa ele não vai ir ao ar esta semana. Ele vai veicular daqui a algumas semanas. Mas a gente tá na Semana da Alimentação. Né? A gente hoje está gravando na Semana da Alimentação. Então, é muito importante que a gente possa, assim, de fato, falar sobre o papel de vocês, né? Então, aqui é uma homenagem a todos esses profissionais, né? A gente quer muito estreitar esse laço, né? Isso aí. Falar da nutrição é uma coisa apaixonante, né? Porque é onde a gente pode reunir vários profissionais, vários ingredientes, e buscando sempre tocar alguém, seja com o sabor, seja com a apresentação. Então, eu sempre falo que a nutrição, o alimento ele é como um remédio. A gente, né, consome os remédios para se curar, e a gente tem na alimentação tudo que a gente precisa ali. Então, o alimento ele é uma coisa valiosa, e a forma como a pessoa recebe isso e faz, né, e consome, e o sentimento que aquilo traz é apaixonante. Então, me motiva muito, e me motiva mais ainda a trabalhar com as equipes para que elas tenham esse entendimento também, que trabalhar com alimento é uma coisa divina, e tu poder oferecer isso é único para cada um. Cada um vai ter um sentimento a hora que usufruir, né, que fazer, que saborear essa refeição. Então, é uma oportunidade para quem está fazendo, para quem está elaborando, para quem está ali. E o retorno que a gente recebe sempre é muito bom, e isso faz com que cada vez mais a gente vá buscar alternativas para conseguir cada vez mais, né, tocar nas pessoas através do alimento.
Nós somos constantes educadoras, né? É. Seja para as equipes, para o Isso. paciente, para a comunidade. Aqui, né? Não deixa de ser um espaço para a gente estar conseguindo ensinar. A gente sempre aprende alguma coisa diferente, né? E aí a gente passa a vida, muitas vezes, ensinando e repetindo as mesmas coisas. Que pra gente, às vezes, parece que é supérfluo, né? Ai, vamos falar de novo sobre isso. Mas a gente consegue ensinar Consegue. e trazer grandes impactos, né? Possivelmente para a vida de muitas pessoas. Seja em aumentar uma expectativa de vida, seja em trazer um conforto maior, seja em trazer uma satisfação, né? Melhor. E a gente, como mensagem, assim, também, a gente não ter essa competição por espaço. Isso eu sempre digo, para quem é bom tem espaço sempre. E seja da gastronomia, seja da nutrição, seja o pessoal mais operacional, a gente nunca vai conseguir desenvolver um trabalho 100% se 1/3 da equipe não estiver engajada. Exatamente. Então, não adianta eu e a Cássia chegar super bem para trabalhar e daqui um pouco a copeira chega na hora do leite, entrega a refeição de uma maneira talvez não tão cordial, ou entrega a refeição trocada do paciente. A gente sabe que erros acontecem, né? Mas o quanto cada um é importante. Sem o chefe de cozinha, sem a cozinheira, a gente não vai entregar talvez um prato tão bonito. Vai ser algo mais improvisado. Se a gente tiver que a gente dar conta do recado ali, vai sair alguma coisa, talvez, né, Cássia? Mas não que seja tão perfeito quanto todo mundo trabalhando junto. Gurias, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero que a gente possa seguir juntas aí em mais alguns momentos. Vai ser um prazer. Acho que é importante a gente fazer essa ponte, quem sabe lá na escola, né? Também. A gente tem tantas iniciativas e atividades em que a gente pode trocar uma visita técnica. Olha, Acho que tem muitas coisas legais que a gente pode fazer e convido vocês para que participem conosco, vão lá, quem não conhece, visitar lá os laboratórios, né? A gente espera, né, que ninguém venha conhecer a nossa comida, porque vindo pro hospital Sim, não é algo muito legal, conhecer né? o processo, né? Isso. Como paciente não precisa. Não como Mas paciente. conhecer o processo. Mas se um dia precisarem, vocês vão ver que a nossa comida, ela é muito gostosa e muito bonita, né? Muito Sim. bom. Vocês querem deixar como contato com vocês, o @, lá do hospital? Qualquer coisa. Tem a minha rede social, enfim, né? Eu acabo não tendo um Instagram vinculado profissionalmente, eu uso um Instagram só, mas daqui um pouco alguém que queira trocar, né? Alguma informação, alguma ideia, falar com a gente, né? Isso. Eu é Juliana Caprini. O meu também, né? É um canal único e não é vinculado só à nutrição, que é cassi.finkler. Então, se precisarem, né? Tá Quem quiser, certo. quem se interessar. Show de bola, Vontade. então, meninas. Foi um prazer conversar com vocês. Então, eu sou o Matheus. Vocês me encontram no @troglio36 ou no @Senac Caxias do Sul. Tô sempre por lá, pipocando nos vídeos. E como as gurias falaram, e já dizia Hipócrates desde o século V antes da Era Comum, Nosso faça historiador, do né? seu alimento seu remédio. Isso aí. Isso aí. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado bastante. A gente ficou com essa máxima aí que nutrir é mais que alimentar, é educar, é cuidar. E sobretudo, é transformar a vida das pessoas através do alimento. Então, foi um prazer receber as meninas aqui conosco hoje. Eu sou Denise Sefrin, diretora do Senac de Caxias do Sul. Tu me encontra no @Denise_Sefrin, mas principalmente no @Senac Caxias do Sul, onde tu vai ter contato com todo o nosso portfólio de cursos e todas as notícias aí da área da gastronomia. Te convido a ficar conosco e conhecer os episódios anteriores e também ficar ligado nos novos episódios que vêm por aí, nos novos temas que a gente tá produzindo para vocês. Um grande abraço e até o próximo.